Você sabia que o Brasil possui uma ponte de mais de 200 milhões de reais, mas quase ninguém usa? E que possuímos um porto que já foi considerado o quarto maior do país e ficou quase uma década sem receber grandes embarcações? Hoje vamos explorar 6 projetos totalmente inúteis do nosso país. Antes, deixe seu like e inscreva-se no canal para ajudar nosso projeto no YouTube. Parque eólico que caiu com o vento. O Cerro Chato é um dos maiores complexos de energia eólica do país, com mais de 7 parques de aerogeradores no Rio Grande do Sul. Em 2014, foi palco de uma cena bastante incomum, pois foi construído para gerar energia a partir do vento, mas, justamente com uma ventania, o parque teve 8 torres derrubadas e pelo menos 27 aerogeradores afetados, causando um prejuízo de mais de 300 milhões de reais. Esse foi o maior incidente com parques eólicos de todo o mundo, superando com folga o segundo colocado, uma queda de 3 torres no norte da Europa. O mais curioso é que o temporal que atingiu a cidade onde se encontra o complexo não é incomum para a região. Após desastres, a Eletrosul, estatal que comandou o projeto, contratou uma empresa argentina para operar e fazer a manutenção do parque, mas pouco tempo depois ela pediu falência no Brasil, abandonando as obras. Até hoje, a razão da queda não foi explicada, mas a empresa já promoveu a reconstrução dos aerogeradores que caíram. Dragagem do Porto do Rio Grande. Em 2009, aprofundar o calado do Porto de Rio Grande era um projeto incluído na reforma do lugar, escavando de 14 para 16 metros de profundidade, custando 196 milhões de reais. Com a realização da obra, os navios que passassem pelo quarto maior porto do país na época poderiam já levar 20 mil toneladas a mais por viagem. Prevista para 2012, ela foi realizada pelas empreiteiras Odebrecht e Jean Denouve, da Bélgica, ficando pronta somente em 2013 e por quase 7 anos sem receber grandes cargas, porque a Marinha, responsável pela segurança dos navios, não aprovou a obra para isso, pois à medida que os navios até menores passavam, o calado e a elevação diminuíam. No ano de 2018, começou outra reforma que finalizou em 2020, custando 500 milhões para retirar 16 milhões de metros cúbicos de sedimentos. Ela conseguiu aumentar o número de cargas, porém, essas obras de dragagem eram realizadas de maneira esporádica no canal de acesso ao porto, o que fazia com que houvesse mais assoreamento durante parte do ano, impossibilitando algumas operações de movimentação de cargas. Em julho de 2022, o Conselho de Autoridade Portuária autorizou outro projeto para uma nova dragagem permanente, dessa vez somente no canal de acesso, que foi concluída em novembro de 2022, custando mais de 100 milhões e retirando mais de 2 milhões e 850 mil metros cúbicos de sedimentos. Agora é torcer para que a reforma atual seja permanente e navios enormes passem pelo lugar com segurança. Ponte que ninguém usa. Esta é a ponte binacional franco-brasileira ligando a cidade de Oiapoque, no estado do Amapá, a São Jorge, na Guiana Francesa. Sua construção teve início nos anos 90 e foi concluída somente em 2012. Todavia, apesar de finalizada, ela ficou 5 anos sem abrir, pois faltavam documentos para atestar a conclusão. Com custo de 236 milhões para os países, metade veio dos cofres brasileiros,
cerca de 1/3 do PIB atual da região. Ela foi aberta somente em 2017. Porém, para os veículos brasileiros passarem, é necessário um seguro que varia entre 250 a 450 euros, que convertidos para real fica entre 1.300 a 2.500 reais, sem contar no visto de viagem e na carteira internacional de motorista. Ou seja, é uma alternativa bastante inviável para a população local, que opta quase sempre pela travessia de balsa ou barquinha entre os dois países. Ponte que liga nada a lugar nenhum. Na cidade de Medeiros Neto, localizada no sul da Bahia, possui uma ponte sobre o rio Água Fria, que tinha como objetivo desviar o tráfego pesado de caminhões, promovendo uma rápida passagem para as rodovias do estado. Tendo o custo estimado de 2,3 milhões de reais, só depois de realizar uma parte da construção, a prefeitura percebeu que, para completar a obra, teria que montar cabeceiras que demandariam o desalojamento de quase 40 famílias, aumentando o valor gasto e inviabilizando o planejamento. Sem condições de terminar o projeto, os políticos optaram por abandonar a obra por alguns anos, até que em 2020, quase 8 anos depois, o prefeito recém-eleito retomou as obras do anel rodoviário. E no final de 2021 já estavam liberadas para o tráfego de veículos. O pier que não recebe navios. Próximo à ponte Newton Navarro, que é um dos maiores símbolos de Natal, possuindo 55 metros de vão livre e 2 quilômetros de extensão, no intuito de receber turistas e embarcações com mais conforto, a cidade inaugurou um pier turístico, desembolsando 72 milhões de reais dos cofres públicos. Depois de construído, acharam um problema grotesco de erro de cálculo. Simplesmente, os navios que desembarcariam no pier não conseguem passar por baixo da ponte, porque a altura média desses veículos aquáticos, que circulam normalmente no nosso país, é de 6,5 metros. Pior que isso, alguns alegam que foi tudo intencional, por interesse econômico de políticos envolvidos com a rede hoteleira local, que poderia perder parte de sua clientela competindo com as grandes embarcações. Para intensificar mais ainda a situação, o secretário de Turismo da época falou numa reportagem que os navios de cruzeiro são inúteis, pois não pagam ICMS e ISS, além de não gerar empregos como os hotéis da cidade, sendo que o próprio é dono de um hotel na região. Ponte literalmente inútil. Antes de todos os vazamentos de áudios pela Operação Lava Jato, a cidade de Maricá viralizou em 2014 na internet por conta de uma obra totalmente desnecessária que custou a bagatela de 10 milhões. Às margens da praia, a prefeitura decidiu construir uma estrada. Não satisfeita, decidiu fazer uma ponte, mas o principal problema foi que não havia um fio de água debaixo dela. Para arrumar isso e evitar que fosse totalmente desnecessário, a prefeitura decidiu abrir um canal para a água escoar no lugar. Com o disfarce finalizado em quase 3 anos, depois de uma reinauguração da ponte, de acordo com ambientalistas, se um canal permanecer aberto por muito tempo, é considerado crime ambiental, principalmente se secar o sistema aquático. Aqui termina a lista. Comentem, deixem suas sugestões de outros projetos aqui inúteis do nosso Brasil. Quem sabe faremos um segundo vídeo. Deixe seu like, inscreva-se no canal para ajudar o nosso projeto no YouTube e eu agradeceria muito a sua contribuição aqui por meio do nosso Pix. Um forte abraço.